4. Amores terapêuticos. Caro amigo, você me perguntou: o que faço se me apaixono por uma paciente? E lhe respondi laconicamente: será que é uma questão urgente? Você replicou: desde o começo de minha formação, pratico, só de vez em quando, não se preocupe, um devaneio em que curo milagrosamente uma moça emudecida por sua loucura. E lógico, nos amamos para sempre. Depois disso, decidi levar a pergunta a sério. Talvez você se lembre de que, na minha primeira carta, falei um pouco da admiração, do respeito e, em geral, dos sentimentos que destinamos às pessoas a quem pedimos algum tipo de cura para nossos males. Comentei que era bom que fosse assim, pois esses afetos facilitam o trabalho do terapeuta. E acrescentei que isso é especialmente verdadeiro no caso da psicoterapia, com a exceção de que, neste caso, espera-se que o encantamento se resolva, acabe um dia. Sem isso, a psicoterapia condenaria o paciente a uma eterna dependência afetiva. Repare que, às vezes, sentimentos negativos, como o ódio, permitem e facilitam o trabalho psicoterápico, tanto quanto o amor. Mas é certo que o amor é a forma mais comum dos sentimentos, cuja presença assegura o começo de uma psicoterapia. Ou seja, é muito frequente que um paciente ou uma paciente se apaixone por seu terapeuta. A psicanálise deu a essa paixão um nome específico: amor de transferência. O termo sugere que o afeto, por mais que seja genuíno, sincero e às vezes brutal, teria sido transplantado. Ele se endereçaria ao terapeuta por procuração, enquanto seu verdadeiro alvo estaria alhures, na vida ou na lembrança do paciente. Você já deve ter ouvido 1000 vezes: o amor de transferência, grande ou pequeno, é a mola da cura. Primeiro, ele possibilita que a cura continue, apesar dos trancos e dos barrancos. Segundo, ele permite ao paciente viver ou reviver, na relação com o terapeuta, a gama de afetos e paixões que são ou foram também dominantes em sua vida. Essa nova vivência, aliás, é a ocasião de modificar os rumos e o desfecho dos padrões afetivos que geralmente assolam uma vida, repetindo-se até o enjoo. Terceiro, ele pode, às vezes, ser o argumento de uma chantagem benéfica. O paciente pode largar seu sofrimento por amor ao terapeuta, para lhe oferecer um sucesso, para ganhar seu sorriso, para fazê-lo feliz. Esse terceiro caso apresenta alguns inconvenientes óbvios. O paciente que melhorar por amor a seu terapeuta nunca se afastará dele, pois parar de amar seria, para ele, largar a razão pela qual se curou, ou seja, voltar a sofrer como antes ou mais ainda. Você deve também ter ouvido 1000 vezes que uma ou um terapeuta não pode e não deve aproveitar-se do amor do paciente ou da paciente. Você pode ter carinho e simpatia por seu ou sua paciente, mas transformar a relação terapêutica em relação amorosa e sexual é mais do que desaconselhado. Por quê? Nota: para simplificar, no que segue, falarei do terapeuta no masculino e da paciente no feminino. Mas o mesmo vale seja qual for o sexo do terapeuta e seja qual for o sexo do paciente, incluindo os casos em que esse sexo é o mesmo. Um argumento que é usado tradicionalmente para justificar essa interdição é o seguinte: o afeto que uma paciente pode sentir por seu terapeuta é fruto de uma espécie de quiprocó. O terapeuta não é quem a paciente imagina. A situação leva a paciente a supor que seu terapeuta detenha o segredo ou algum segredo de sua vida e que, graças a esse saber, ele poderá entendê-la, transformá-la, fazê-la feliz. Ou seja, a paciente idealiza o terapeuta e quem idealiza acaba se apaixonando. Conclusão: o apaixonamento da paciente é um equívoco.
E não é bom construir uma relação amorosa e sexual sobre um equívoco. Se a paciente e o terapeuta se juntarem, a coisa, mais cedo ou mais tarde, produzirá, no mínimo, uma decepção e, frequentemente, uma catástrofe emocional, pois a decepção virá de um lugar que pode ter sido idealizado além da conta. Esse argumento, na verdade, vale pouco. Explico por quê. A paixão de transferência é, de fato, igual a qualquer outra paixão. Em outras palavras, os amores da vida são fundados num quiprocó tanto quanto os amores terapêuticos. Quando nos apaixonamos por alguém, a coisa funciona assim. Nós lhe atribuímos qualidades, dons e aptidões que ele ou ela eventualmente não tem. Em suma, idealizamos nosso objeto de amor. E não é por generosidade, é porque queremos e esperamos ser amados por alguém cujo amor por nós valeria como lisonja. Ou seja, idealizamos nosso objeto de amor para verificar que somos amáveis aos olhos de nossos próprios ideais. Então, se o amor de transferência não é muito diferente de qualquer amor, será que está liberado? Pois é, não está liberado. Há outros argumentos contra e são de peso. Eles não se situam do lado do paciente, cujo amor é bem parecido com o amor verdadeiro. Estão do lado do terapeuta. Por que um terapeuta toparia a proposta amorosa de um paciente? Porque ele se declararia disponível e poria um amor quase recusável a uma paciente já seduzida pela situação terapêutica. Há 3 possibilidades. A primeira é perfeitamente explicável no auto de fé do ex-presidente Clinton, quando, em suas memórias recentemente publicadas, ele narra e tenta entender seu famoso envolvimento como estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky. Com notável honestidade e capacidade analítica, Clinton não justifica seus atos pelo transporte da paixão, mas ele declara que ele se deixou seduzir, ou tanto faz, que ele seduziu Lewinsky simplesmente porque podia. Ele acrescenta admiravelmente que de todas as razões possíveis, essa é a pior, a mais condenável. Transar porque pode. Não significa só transar porque é mais fácil, porque o outro é acessível. Significa transar pelo prazer de poder. É como se a gente gostasse de bater em um enfermo porque isso dá a sensação de ser forte. O consultório do terapeuta, tomado por essa fantasia, se transforma num templo ou num quarto de motel, em que as pacientes são chamadas a participar de ritos que celebram a potência do Senhor. Esse abuso dos corpos produz estragos dolorosos, porque ele se vale de uma oferta generosa de amor. Posto que você me ama, ajoelhe-se. É uma situação próxima à do abuso de uma criança, quando os adultos que ela ama e em quem confia se revelam sedentos de demonstrar sua autoridade pelas vias de fato, na cama ou a tapas. Invariavelmente, o terapeuta, deslumbrado pela descoberta que ele pode agir do mesmo modo com as pacientes com quem ele transa e com aquelas com quem ele não transa, a fantasia de abuso invade todo o seu trabalho terapêutico. Ou seja, ele não analisa nem aconselha, ele dirige e manda, pois ele goza de e com seu poder. 2. Mas há terapeutas, você mesmo dirá, que se apaixonam mesmo por uma paciente e até casam. Concordo. Aliás, esta é uma segunda possibilidade. O curioso é que, em regra, os analistas que se apaixonam pelas pacientes que os amam são recidivistas. Eles se casam com várias pacientes, uma atrás da outra. Um psicanalista famoso de tanto casar com pacientes ganhou o apelido do Divã, o terrível. Conheço as desculpas. A gente trabalha duro e não tem tempo para sair à noite. Onde a gente encontraria uma companheira, afinal? Uma companheira. Afinal, não é banal que as pessoas encontrem suas metades no ambiente de trabalho.
Além disso, o terapeuta se apaixona por alguém que ele conhece ou imagina conhecer muito bem. Essa não é a garantia da qualidade dos seus sentimentos? Pode ser, mas resta uma dúvida que se torna quase certeza à vista da repetição. Esses psicoterapeutas ou psicanalistas que se juntam com suas verdadeiras séries de pacientes devem ser tão cativos da situação terapêutica quanto suas pacientes. Explico. A paciente se apaixona porque tudo a leva a idealizar seu terapeuta. O terapeuta deveria saber que é útil que seja assim, mas também deveria saber que, de fato, sua modesta pessoa não é um remédio milagroso e definitivo que curará os males da sua paciente. Ora, é provavelmente disto que ele se esquece. O terapeuta, seduzido pela idealização da sua pessoa, como o corvo da fábula, acredita no que diz o amor de sua paciente, ou seja, acredita ser a panaceia que tornará toda a sua paciente feliz para sempre. Generoso, ingênuo, nada disso, apenas vítima, por exemplo, de uma obstinada esperança de voltar a ser o nené que por um místico instante no passado teria feito sua mãe absurdamente feliz. A série continua porque a decepção é garantida. O terapeuta, como homem e companheiro, não é uma panaceia, ninguém é. A paciente com quem ele se casou, uma vez feita essa descoberta trivial, manifestará insatisfação e com isso fará a infelicidade do nenê caprichoso com quem se casou. Pronto, acaba o casamento. Entretanto, como disse, a esperança do terapeuta é obstinada. Não é fácil desistir do projeto, de ser aquela coisa que traz ao outro uma satisfação absoluta. Por que não tentar outra vez? Os terapeutas recebem regularmente em seus consultórios os cacos desses dois tipos de desastres, o das abusadas e o das casadas e abandonadas por não se terem mostrado perfeitamente satisfeitas. São cacos difíceis de serem recolados. A decepção amorosa da paciente é violenta. Afinal, ela foi enganada por um objeto de amor ao qual atribuía poderes e saberes quase mágicos. O pior desserviço desses desastres é que, de fato, eles impedem que as vítimas encontrem a ajuda da qual precisam. Frequentemente, ao tentar uma nova terapia, elas não param de esperar que se engate uma nova relação erótica, pois lhes foi ensinado, por assim dizer, que a cura virá de um amor correspondido com seu terapeuta. Outra eventualidade é que elas nunca mais consigam estabelecer a confiança necessária para que um novo tratamento se torne possível. 3. Existe uma terceira possibilidade para os amores terapêuticos. É possível que se apaixone por sua paciente um terapeuta que não queira apenas gozar de seu poder e que não seja aflito pela síndrome de fazer a mama feliz. E é possível que uma paciente se apaixone por seu terapeuta sem acreditar que ele seja o remédio a todos os males. Afinal, não é impensável que dois sujeitos que tenham algumas boas razões de gostarem um do outro se encontrem num consultório. Todos sabemos que um verdadeiro encontro é muito raro e é compreensível que um terapeuta não faça prova da abnegação profissional necessária para deixar passar a ocasião. Mas convenhamos, se esse tipo de encontro é tão raro, é difícil acreditar que possa repetir-se em série. Como diz o provérbio, errar é humano, perseverar é diabólico. Ou seja, pode acontecer uma vez na vida. A partir de 2, a série é suficiente para provar que o terapeuta está precisando de terapia. Abraço. Bilhete 1. Acho que ainda é desse capítulo, vamos lá. Bilhete 1. Caro amigo, recebi sua notinha um pouco irônica. Sua observação é correta. Embora eu tenha especificado que os amores terapêuticos acontecem tanto com terapeutas homens como com terapeutas mulheres, é verdade que em minha carta, para simplificar, foi o que eu disse, usei o masculino O.
terapeuta e o feminino para a paciente. Usei o masculino para o terapeuta e o feminino para a paciente. Não foi por acaso, você tem razão. Provavelmente esses desastres acontecem mais entre terapeutas homens e pacientes mulheres do que entre terapeutas mulheres e pacientes homens. Mas não é como você sugere, porque os homens são sempre mais assanhados. A razão é outra. Muitos homens, diferentemente das mulheres, acreditam terem sido, ao nascer, a única e inigualável razão da satisfação de suas mães. É isso que explica que os terapeutas sejam mais propensos a se oferecer às suas pacientes como panaceias amorosas. Bilhete 2. Agora você quer que eu lhe diga, caso se apaixone por uma paciente, como você saberá se a coisa se enquadra no caso 2 ou no caso 3? Ou seja, como saberá se ela está se rendendo à raridade de um encontro amoroso excepcional ou se é apenas o começo de uma série que demonstraria que, na verdade, você se enganou um pouco de profissão? Pois é, salvo esperar para ver se a coisa se repete. O único que poderia dizer seria seu analista. É por isso, aliás, que é sempre bom que um terapeuta, de vez em quando, volte a ser paciente. Enfim, na dúvida, abstenha-se.